Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre como falar com Deus. Quando a gente está com grandes problemas, nossos transtornos, nossos conflitos, nossas dores, a gente busca uma oração, a gente busca conversar com Deus e a gente pede muita coisa para Ele. Mas será que a gente sabe escutar o que Ele nos responde? Deus conversa sempre conosco? Para falar sobre esse tema, a gente trouxe Elisiário Leitão, que é trabalhador aqui na Comunhão, em diversas atividades, é palestrante, nosso amigo. Seja bem-vindo, Elisiário. Tudo bem? Muito obrigado. Estou à disposição. Muito bom esse tema, né, Miriam? E muito atual também. É um tema que todo mundo que vem a uma casa espírita está interessado. Porque essa pessoa que vem à casa espírita, ela está com, às vezes, alguma dificuldade grande, ela vem procurar uma ajuda, mas ela não sabe como que ela se conecta, como eu entendo o que Deus quer me falar, porque muitas vezes a gente pede, faz orações e aquilo não vem do jeito que a gente imagina, né, Elisiário? Então a gente quer começar te perguntando, será que nós sabemos escutar o que Deus está querendo nos dizer? Ele sempre está nos escutando? Deus e os amigos espirituais? Esse tem sido um grande desafio na sociedade moderna hoje, né? As pessoas estão passando por dificuldades. A vida foi toda baseada em cima da questão material, inclusive do próprio corpo, porque hoje se exulta demais o corpo. Não que ele não seja importante para a saúde, mas eu acho que há um certo exagero hoje em dia, em detrimento dos valores espirituais. Eu acho que aí está a grande questão. Porque quando advém a dor, nesse momento, aí a pessoa fica sem rumo, né? Porque a sua crença o tempo inteiro é em cima disso aqui, dessas coisas materiais. Em momento algum ele pensa em algo que transcenda a matéria. E refletirmos sobre Deus é nós transcendermos a matéria. É pensar que existe alguma coisa além da matéria. E aqui, junto a nós, a doutrina espírita, a gente fala muito na dimensão espiritual, né? Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Então vem o baque, vem o choque. E nesse instante em que ele está profundamente deprimido às vezes, ou chocado perante determinadas situações, ele faz, e agora o que é que eu faço? Ele se pergunta, será que existe Deus? Será que Deus está me ouvindo? Né? E essa compreensão de Deus é muito importante para nós espíritas. Inclusive eu trouxe um texto aqui para ler, mas eu vou ler daqui a pouquinho. É um texto do livro A Gênese, mas é um livro maravilhoso que ele fala sobre a providência divina. E nesse livro, eu não sei se vocês já viram, ele fala dessa relação, e Kardec faz uma analogia maravilhosa sobre isso, sobre a providência divina, nos mostrando que tudo que a gente faz, até os menores pensamentos, o Criador está ciente de tudo. Imagina nós no instante de dor, quando fazemos a nossa súplica ao alto, os nossos amigos espirituais e, sobretudo, o nosso Pai Criador, e isso responde à resposta, a pergunta que estamos fazendo. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Vamos ter certeza disso, Ter certeza disso. Ele sabe tudo que nós estamos passando. E eu resgatei, então, essa mensagem aqui do livro A Gênese, do capítulo 2 do livro A Gênese, que ele fala exatamente sobre a providência divina. Então, diz assim, seja ou não assim no que respeita ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, representemo-lo para facilitar a compreensão sobre a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino, como se a gente tivesse mergulhado dentro de um tanque, como se pudéssemos assim estabelecer e fazer uma analogia. Ora, em virtude do princípio que as partes de todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir, possuindo pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que o suponhamos, de algum modo não esteja saturado dele. Achamos-nos assim constantemente na presença da divindade e não podemos subtrair o olhar nenhum de nossas ações. O nosso pensamento está em contato incessante com o pensamento divino, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. E termina dizendo, estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Jesus. Porque Jesus dizia, eu e o meu Pai somos um só.
E era exatamente isso que ele queria dizer, né? E por fim, ele termina na Gênesis, no capítulo 2, dizendo: se um membro se agita, o espírito sente. Ou seja, estou mexendo meu braço, o meu espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações e localiza. Por exemplo, eu estou mexendo agora o meu braço e o meu espírito sente tudo que está acontecendo. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe o que se passa. Assim, cada um o que ele diz a respeito. Então, a gente tem que ter certeza que na hora das nossas dores, na hora que a gente silencia a nossa alma, e o Kardec faz uma analogia muito boa sobre isso, né, dizendo que se todos nós somos uma parte desse processo da divindade, tudo, e ele disse, é como se eu mexer o meu braço, ele faz uma analogia com o espírito, se meu braço mexe, o meu espírito está percebendo, através do meu sistema nervoso. Se eu estou dentro de um tanque e mexo dentro de um tanque com água, vai sair, vai reverberar e formar ondas daquela água. O Senhor está sabendo de tudo. Até mesmo os nossos pensamentos mais íntimos. Então não tem como a gente estar em profunda estado de sofrimento, né? E que nós não tenhamos naquele instante a conexão divina, que sofrendo é muito difícil mesmo. Eu não estou dizendo que é fácil você estabelecer a sintonia. A gente tem que melhorar a nossa vibração e sintonizarmos com ele, como ele diz aqui mesmo no texto. Eu penso que, só pegando seu gancho, que essa dificuldade da gente estabelecer uma conexão ou ter convicção, né, de que Deus nos ouve, né, na nossa súplica, tem a ver no princípio que você falou, sabe, Elisiário? Nós estamos muito na matéria. A matéria é concreto. Então, você pega, você sente, você vê, não é? Você escuta concretamente pelos sentidos. Nós estamos falando de algo transcendente, significa abstrato a essa matéria, esses nossos sentidos físicos, né? Então, quando eu estou muito na matéria, jamais eu tenho uma habilidade para perceber essa conexão, essa movimentação, que se é uma coisa mais etérea, né? Sim. E a gente está tão na carne, né? Tão no físico, que a gente quer que Deus fale conosco numa forma concreta. Então, a gente acha que grandes acontecimentos vão acontecer. Se eu for buscar alguém, né? Esse alguém vai me dizer, olha, faz isso, faz aquilo, vai acontecer aquilo outro, não é? Grandes acontecimentos, grandes milagres. Aguardando de fora. Não que não exista. Não, sim. Não está descartada essa possibilidade. Sim, mas é que geralmente a gente espera no concreto essa resposta que na verdade ela se faz de outra forma, pra gente crer até, né? Sim. Que a gente é escutado. Porque se a gente não tem um episódio de um grande evento, eu estou pedindo alguma coisa e aquilo me chega do jeitinho que eu queria, Deus me escutou. Sim. Mas e se não vem, né, Miriam? Acho que é essa a tua pergunta. Porque a gente cria uma expectativa e o interessante é que sempre a gente imagina Deus lá fora, em algum lugar, com alguma imagem humanizada, né? E a gente nunca percebe que Deus também faz parte de nós, né? Sim, como diz exatamente esse texto aqui. Enquanto espíritos, né? Esse DNA etéreo, vou chamar assim, está em nós, né? No nosso espírito, e a gente não faz essa conexão. Então, em geral, a gente reza olhando para cima, né? Então, assim, é um hábito que a gente criou, uma crença de que Deus está fora da gente, né? E não está presente, não está vendo, sentindo nossos pensamentos. Não cai uma folha que Deus não saiba, não cai um fio de cabelo que Deus não saiba. Será que ele não vai escutar a nossa dor? E como é que ele conversa conosco? Eu ia chegar nessa pergunta e nessa situação. Aí já é outra coisa, né? Porque a gente vai falar um pouquinho de vibração e sintonia. Na verdade, ele está, você já disse, acreditem, ele está nos escutando, sabendo tudo que se passa. Mas como é que eu escuto ele? Como é que eu compreendo a participação dele na minha vida? Eu acho que a primeira ideia que a gente tem que fazer é cortar aquela ideia do Deus antropomórfico, que ficou ao longo do tempo, né? E Allan Kardec foi muito feliz quando questionou as entidades venerandas, e eles responderam que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas, e não deu forma. Né? E não deu forma. E voltando ainda na quesito da questão da sociedade hoje em dia, é que as pessoas estão muito materializadas, em busca incessante para conseguir as coisas materiais, que é saudável, aí não há nenhuma crítica, mas não esquecer dos valores de natureza espiritual. Tentar um equilíbrio, né? Hã? Tentar um equilíbrio, né? Sim.
Porque vai chegar uma hora que a gente vai deixar esse corpo físico. Exato. Vamos nos ver perante a dimensão espiritual e não estamos preparados. Quando, sob a ótica espírita, dá muito trabalho para fazer o desligamento dos dois corpos, do corpo físico com o corpo espiritual. Os benfeitores espirituais dizem que não há dois desencarnes iguais, como não há dois reencarnes iguais, porque não existe dois espíritos absolutamente iguais. Nós vamos ter 3 desencarnes diferentes, que somos nós 3, cada um do seu jeito, com o seu perfil, com as suas nuances, que vão regir esse desligamento do nosso corpo. Então a pessoa tem todo o direito hoje em dia de viver com a matéria. Nós temos do mundo. Entretanto, como diz o apóstolo Paulo, é viver no mundo sem ser do mundo. Exato. Nós estamos encarnados, né? Viver no mundo, sim. Sem ser do mundo mundano, se a gente pudesse assim se expressar, sim. né? Do mundo mundano. Então eu tô aqui, tô vivendo em minha casa, minha família, eu vou lutar para ter um conforto, nenhum impedimento com relação a isso. Mas não esqueçamos dos valores de natureza espiritual. Eu acho que esse é a grande reflexão que a gente precisa fazer. Sim, aí você me fez outra pergunta. Fiz a pergunta de como a gente escuta essa conversa com Deus, né? Então, aí voltando ao que eu falei, a premissa disso tudo é entendermos que Deus não é essa mesa que a gente está vendo aqui. A gente não consegue dimensionar ele desse jeito, né? Mas aí vem a problemática, eu digo, a solução disso tudo é a vibração em sintonia. Para eu sentir, como você falou, se Deus nos ouve, como foi a pergunta? Se você sente o finalzinho da pergunta. Como é que eu sei que ele está conversando comigo, que ele está falando, me dando alguma resposta diante da minha súplica, né? Dos meus pedidos. Isso. Aí vem a questão da sintonia, né? Da vibração em sintonia. Que aí eu preciso melhorar muito a minha vibração. Né? O Emmanuel diz que uma mente em oração, ele transcende os limites da matéria e chega ao mundo invisível. Então é um pouco a partir dessa ideia aí vem a questão da prece. Não tem como a gente procurar essa busca incessante de ouvir o Criador se nós não mantivermos a nossa prece dentro de um patamar de equilíbrio, de sensibilidade, né? Melhorando a nossa vibração, que é o que faz parte do nosso cotidiano. Eu não preciso melhorar a minha vibração para entrar em contato e perceber o que Deus está falando comigo. Eu preciso melhorar a minha vibração no meu dia a dia, para que isso seja genuíno junto ao meu espírito. Mas agora eu vou melhorar porque eu quero ver o que é que Deus está mandando para mim. Por que tem que ser naquele momento? Porque eu não estabeleço como a premissa da minha própria vida mediante esses dias, né? Então acho que vem a questão da sintonia. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, onde se encontra o pensamento de Deus? Né? E aí ele diz, a própria pergunta que ele diz assim, está na consciência. Então olha como a gente está trazendo de volta a questão da reflexão da nossa própria consciência aí. Não se encontra a lei de Deus na consciência, na nossa própria consciência. Você falou que é uma construção, então, né? Essa sintonia. Não adianta eu estar completamente desligada do mundo espiritual, da existência de Deus, e de repente me chega uma doença, um problema grave, e aí eu quero pedir a Deus, meu Deus, me resolve isso aqui, eu não aguento mais passar por isso, por que eu estou passando por isso? Eu vou ter muita dificuldade, né? Se eu nunca entendi, né, compreendi dentro de mim a transcendência, né, a existência dessa instância que nos conhece, que nos ampara, se eu nunca acreditei nisso, nunca nem refleti sobre isso, aí eu vou tentar pedir para tirar aquela doença de mim, para resolver meu problema financeiro, para resolver meu problema sei lá, conjugal, o que for, com meus filhos. Sim. E eu não desenvolvi dentro de mim essa conexão, né? Então eu recito alguma coisa, espero que aconteça. Afinal de contas, eu estou aqui rezando, eu vou para uma igreja. Mas e aí? Deus não fala comigo. Deus não resolveu o meu problema. Deus não existe. E aí está o grande problema. Eu costumo muito dizer aqui nas minhas palestras que as pessoas vêm e transferem a responsabilidade, até para as pessoas assistirem ao nosso grupo, transferem a responsabilidade da resolução dos seus problemas para os espíritos. Para esses benfeitores que trabalham em nome do Criador, né? Em nome do nosso Jesus querido. Então, mas as pessoas não querem fazer sua parte desse processo. Não quer. Aí vem a dor. Quando chega a dor, ele fica meio que perdido. E agora, o que é que eu faço? Alguns fazem opção, pela própria falta de estrutura, aí mergulha na depressão, na ansiedade, e tenta, como uma solução para isso tudo, interromper sua vida. Mas ele não pensa em encontrar a explicação e a resolução do seu problema, que está nele mesmo.
Qual é o X da questão? E parar a pensar assim, onde é que eu estou errando, meu pai? É difícil fazer essa pergunta, né? Pra Meu si Senhor, mesmo. onde é que eu estou errando? Por que está acontecendo isso comigo? Isso deveria ser a nossa grande reflexão. Mas não, nós somos imediatistas, a gente quer que o Senhor fale no nosso ouvido, a gente quer que venha um sinal, porque é tudo mais fácil. O ser humano quer tudo mais Que fácil. aconteça, né? A mudança que a gente quer. E até entendo que ele, como ele viveu nesse mundo material, ele quer uma resposta material. Não é horrível você fazer isso. É normal que a gente faça. Sim, porque é o mundo que a gente vive é esse. É do imediatismo, é da questão da materialidade, né? Então a gente exige que o Senhor nos dê essa resposta, mas nós não cooperamos nesse processo para tentar melhorar. E aí vem o mecanismo terapêutico da dor. Interessante. Porque vem a dor, aí você diz, bom, e Sim. agora? Aqueles que conseguem fazer essa reflexão, tem alguma coisa errada comigo? Aí é o mecanismo terapêutico da dor. Então, é a terapia da dor. Aí através da dor, você para e reflete sobre a sua própria vida. Sim. Não, você está falando, estou aqui pensando, né? Porque em grande parte das nossas encarnações anteriores, né, nós aprendemos que existia um intermediário entre a gente e Deus. E que esse intermediário encarnado nos dizia o que tinha que fazer. Alguém nos dizia o que fazer. E agora a gente percebe que, mesmo que diga o que fazer, nem sempre resolve o meu problema, nem sempre a resposta chega. E como é que eu escuto a resposta, como você perguntou, né? E a gente ainda assim espera uma resposta direta, né? Eu acho tão interessante no Evangelho quando fala que quando a gente está em prece, né? A gente tenta estabelecer essa conexão com Deus, com a espiritualidade amiga, o que nos vem é a intuição. Sim. É uma coragem. Sim. É uma luz, um insight de alguma coisa, né? Então, a resposta vem interno a nós, né? Às vezes é uma página de um livro, a gente está conversando aqui, cada um de nós passa os nossos próprios perrengues, né? Não estamos livres disso. Aí, nessa conversa do papo, alguém fala uma palavra, nossa, não pensei nisso. É verdade. Essa é uma grande luz para mim sair. Agora, é preciso um movimento de querer encontrar o caminho, né? Para sair da dificuldade, né, Elisiane? E tem um detalhe, uma palavra que ela falou muito importante, que é a intuição. E essa intuição tem a ver com a nossa vibração também. Claro. Porque às vezes as intuições vêm de uma fonte mais sutil. E para a gente ser receptivo, essa emanação que vem de uma vibração muito sutil, a gente tem que melhorar um pouco a nossa vibração, né? Como as pessoas dizem, eu queria dar tanta comunicação do Dr. Bezerra, né? Eu sou dor de espírito sofredor. Uma aluna falava isso para mim no médio. Mas eles ela foi aluna minha do ERG e depois foi pro grupo de educação da mediunidade, que eu dirigi por muitos anos aqui na casa. Sim. Mas eles acham que comunicação psicofônica do espírito em sofrimento. Porque o mais próximo é a sua vibração. Né? Mas eu queria o Dr. Bezerra, não, é outra história. Não, e depois a gente tem... Dr. Bezerra vai ter que fazer um esforço enorme para baixar a vibração, você vai ter que se elevar muito para facultar, possibilitar essa manifestação. Né? Mas as pessoas querem o que é mais fácil. Ele quer o que é mais fácil. Ela não quer sentir toda aquela vibração Sim. complicada que é daquele espírito sofredor, porque ela vai sentir nela, né? Se ela é psicofônica. Mas a gente sente isso, mesmo sem estarmos mediunizados, sem estarmos trabalhando na mediunidade. Nós vamos sentindo aqui, faz parte das nossas dores aqui, né? Mas você fala uma coisa interessante, que é no silêncio que eu sou capaz de perceber essa conversa, o que Deus, ou os espíritos, como a gente quer pensar às vezes os mentores, estão querendo me orientar, me dizer, né? Isso. Eu vou terminar aquela resposta anterior, mas ainda entrando nisso, Santo Agostinho dizia assim, se me perguntam o que é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. Quando eu vi essa pergunta pela primeira vez, essa citação, eu fiquei a mil com a minha cabeça. Meu Deus, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Aí depois eu percebi, eu fazia muito isso com meus alunos do estudo aqui, quando eu estava no presencial, que eu estava falando para você antes, né? Aí eu dizia, você tem 5 segundos para responder o que é que Santo Agostinho quis dizer. E as pessoas ficam embaralhadas, mas na verdade dizia, olha o silêncio de volta. Quando me perguntam o que é Deus, eu não sei. Porque não sabe verbalizar, não tem palavras que possa verbalizar efetivamente que seja Deus. Mas quando ninguém perguntava, ele sabia. Porque no silêncio, ele sentia a presença divina. No silêncio, a resposta dele é maravilhosa. Então, no silêncio, ele sentia a presença divina. Mas voltando ainda ao sinal. Voltando um pouquinho do sinal, né? Que a gente quer uma resposta. Nossa, mas Jesus deixou um ensinamento tão profundo pra gente. E eu complemento essa pergunta dizendo assim, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E ele disse, vinde a mim todos vós,
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o próprio Jesus, o governador espiritual desse planeta, né, que na revista Espírita, de fevereiro de 1861, Kardec fala dos Cristos. Já viu? Não. Eu trouxe aqui. Oh. Eu vou ler para vocês. Kardec fala dos Cristos. Olha. Porque a nossa evolução vai até espírito puro. Uhum. E foi um espírito Lacordaire que deu na revista Espírita de fevereiro de 1868. E eu trouxe aqui para ler, para vocês lerem, para vocês verem. E o Kardec, e ele traz uma informação muito interessante que o Haroldo Dutra fala nas suas palestras. Dos Cristos, dos Elohims, dos escolhidos. Então, quando chega a condição de espírito puro, Deus escolhe alguns, que são muito poucos, né? Que vão ser os seus representantes mais legítimos, que a partir daí vem outra escala, que é a escala dos Cristos. Então a gente aprende na doutrina que nós evoluímos até a condição de espírito puro, né? Quando chega na condição de espírito puro, o Senhor, pinça alguns, escolhe alguns e vem a escala dos Cristos, que nós tivemos aqui no planeta. Que vão cocriar, né? São os co-criadores em plano maior e tem co-criador em plano menor. Aí é o que o André Luiz fala, né? E aí ele pensa, e nós tínhamos um ser desse que é Jesus aqui na Terra. E o Haroldo Dutra disse que Jesus está com um olhar sobre nós o tempo inteiro. Aí volta aquela pergunta, será que o Senhor está nos ouvindo? Tá. Através do seu legítimo representante aqui na Terra, que é o Senhor Jesus. E ele ouve através dessas vibrações. A gente não pode achar que a coisa é como nós aqui, que a gente fala uma para outra e a gente se escuta. Existem outros mecanismos em que ele está entendendo, compreendendo o que se passa dentro de nós. E também seria injusto a gente pensar que seria pela fala aqueles que vieram sem a habilidade da fala. Então, eles estariam isentos da comunicação. Claro. Pois é, Né? exatamente. Não é por aí que a gente pelo comunica-se, pensamento, né? Exato. Mas nessa comunicação do espírito Lacordaire, foi em Paris, 1862, na Revista Espírita, fevereiro de 68. Mas a comunicação foi em 62. E ele diz assim, eis que uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a mesma pessoa do Cristo? Quer dizer, o próprio espírito Lacordaire que faz essa pergunta. Aí vem a resposta. Junto de Deus estão os espíritos numerosos chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir a execução. Deus escolhe entre eles enviados superiores encarregados das missões especiais. Pode chamá-los de Cristo, porque o Senhor escolheu e diz, pode chamá-los de Cristo. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas segundo os tempos. Não vos admireis, pois, de todas as comunicações que vos anuem, a vinda de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo. É o pensamento de Deus revelado em uma certa época e que é transmitido pelo grupo de Espíritos superiores que se aproxima de Deus e que dele recebe as emanações para presidir o futuro dos mundos gravitando no espaço. Então, e nessa mensagem ele complementa dizendo que aí no Tatu, dizendo que o ser só não falha mais quando ele está na condição do Cristo. Até lá, espírito puro ele é muito raro, mas pode acontecer. Na condição do Cristo, não mais. É a perfeição absoluta. Eu não digo perfeição absoluta porque é do Criador, né? Sim. Mas digamos que ele está quase 100% infalível para os seus próprios erros. Então, isso volta à pergunta anterior, quando diz assim, mas será que o Senhor está me ouvindo? Há 4 bilhões e meio anos atrás, Jesus já era um Cristo. Que foi quando veio para, segundo as informações da própria Gênesis, que ele veio para a construção do planeta Terra. Passou 4 bilhões e meio de anos e ele continua sendo Cristo. A gente perde um pouco a noção de tempo com relação a alguns seres que a gente tem aqui. E Jesus é um ser desse. Não precisa remontarmos ao nosso Pai. Tá certo, é o nosso Pai, vamos conversar com Ele. Mas o Senhor Jesus ouve tudo da gente. Agora vamos falar sobre uma coisa que é Jesus nos ouve, claro, porém aquilo que a gente pede não acontece. Acontece de não acontecer, né? Não acontece do jeito que a gente estava solicitando, né? Sim. Que é do jeito que a gente quer. Isso. O que acontece? Então, se Jesus me ouviu, Jesus não me ouviu, afinal de contas eu estou pedindo isso aqui para acabar com a minha doença, para me curar, para salvar meu filho.
E né? quando isso acontece, vem a sensação da punição, né? Estou sendo punido por Deus, né? Exatamente. Exato. Porque a impressão que dá é que a gente quer que o Senhor acolha todos os nossos pedidos. E as coisas não são assim. Quando a gente analisa de uma forma no macro, sobretudo sobre a ótica da espiritualidade, não tem como o Senhor atender todos os nossos anseios. Mesmo porque temos lei de causa e efeito. Sim, sim. E, inclusive de existências pretéritas Exato. também. Que ninguém escapa das consequências dos nossos atos. Né? E uma das coisas que mais me motivou e me tornei espírita quando eu cheguei aqui, em 1987. Eu vim de uma pessoa, que é a cidade mais simpática do Nordeste. É a minha cidade. E eu argumentava, eu inquiria minha mãe, na praia de Tambaú, no terraço, nem existe mais a casa hoje. Na minha mãe, eu dizia, minha mãe, por que tanto sofre? Eu era católico. Minha mãe, por que tanto sofre? Porque uns nascem enfadados do sofrimento, outros nascem bem espléndidos, minha mãe. Não tem essa e ela fazia resposta, um né? esforço, Não sei aqui. para aquietar minha alma. E ela não conseguia fazer isso. Até que, por fim, eu vim para cá e um colega me deu um livro, que foi um trabalhador da casa do César Junqueira aqui, amigo nosso. Me deu o Nosso Lar para me ler. E eu falei sobre isso, e ele disse, não, vou dar um livro. Aí eu contei que o Nosso Lar, puxa, que coisa maravilhosa. Então as coisas começaram a funcionar a partir daí. E eu entendi a lei de causa e efeito. As consequências dos nossos atos. A responsabilidade dos nossos atos. E as pessoas param um pouco para pensar sobre isso. Se vocês observarem, a doutrina não proíbe você de fazer nada, mas diz assim, tá certo, você pode fazer. Mas saiba que você vai ter que colher as consequências disso. É responsável. É responsabilidade. Né? Então, a gente quer muito uma coisa, a gente precisa confiar. E como é que eu peço, então, dentro desse entendimento, que eu não sei o que aconteceu nas outras vidas, o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso? Sim. Como que eu devo conversar com esse entendimento? Como é que eu converso com Deus? Para ter as melhores respostas. Aí a gente volta para as propriedades de divindade que estão no livro dos Espíritos. Pergunta número 2. Os atributos da divindade, que diz que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Eu acho que isso já responde as perguntas. É nesse Pai que eu tenho que confiar. Né? Então eu digo, Senhor, eu te peço isso. Me perdoa pela minha inferioridade, meu Pai. Mas eu estou te pedindo isso. Se não for assim, é porque eu sei que a tua vontade é soberana. E eu irei me submeter a elas. A sua vontade que é sempre soberana. Mas nem sempre a gente pensa desse jeito. A gente quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. A partir daí vem o desagrado. Né? Vem a manifestação de contrariedade, porque não está recebendo o que quer. Na nossa pequenez. É bom lembrar que nós temos um ser que o Senhor facultou, desde o útero materno, a nos acompanhar, a enxugar nossa lágrima secreta, a nos fortalecer, mas não resolver os nossos problemas. Porque tem gente que já diz isso. Eu quero isso, eu quero, porque é assim, mas se eu tenho um anjo da guarda, por que ele não resolve para mim? Exato. Sim. E eles não estão... Você não vê uma comunicação séria dizendo, eu vou resolver seu problema. Nenhum deles. Aliás, se isso. tiver isso, não é sério. Exato. Não é sério. Essa fonte está errada, né? Então eles estão ao nosso lado, sofrem conosco, choram conosco. Mas eles têm consciência daquilo que a gente tem que passar, né? As provas que a gente tem que passar na vida. E às vezes eu estou pedindo uma coisa exatamente porque eu preciso passar por ela para o meu próprio crescimento espiritual. E isso é uma questão de fé. Porque para nós espíritas que compreendemos de forma mais ampla do macro, da espiritualidade, fica mais fácil. Quem não tem extrema dificuldade de compreender isso. Então, o ideal, Elisiário, é eu me colocar nessa conversa com Deus. Meu Deus, o que eu tenho que aprender aqui? Isso. Me dê um entendimento mais profundo, porque eu não consigo entender por que eu estou passando por isso. Eu estou revoltada, porque a gente passa, né? É uma emoção que a gente também tem que acolher. Eu estou na revolta, eu estou sofrendo. Então, me ajuda a compreender e para agir de outra maneira? Isso, exatamente. Tem uma entrega ali, né? Tem um estado de entrega quando você fala assim. Porque se a gente pede para os nossos protetores resolver nossos problemas, eles não vão resolver. Mas se assim, me fortalece, aí sim. Aí eles fortalecem. Eles vão nos dar força. Mas quem tem que resolver o problema somos nós mesmos, né? E aí, você não quer renunciar, não quer abdicar de determinadas coisas. Ele quer continuar com a vida como está. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios, muitas coisas me são lícitas, mas na prática, nem tudo me convém. E tem determinadas coisas na nossa vida, eu me incluo nesse meio, vocês também, que são as coisas prazerosas da vida, mas que não nos convém. E eu sendo uma pessoa espiritual, eu sempre tenho que renunciar. Mas é prazeroso e eu não quero renunciar. Né? E como nós somos trabalhadores da última hora, a gente passa por isso. Eu tenho que abrir mão. Eu sei que eu tenho que abrir mão. Ah, mas como é difícil, né? É um aprendizado. É muito difícil. Essa palavra de Paulo,
Não é muito fácil. difícil, porque ela exige a renúncia. Uhum. A gente Abnegação. sabe que a gente tem que trabalhar o egoísmo. Meu Deus! Sim. Nós não conseguimos, né? A indiferença. Nós temos que trabalhar uma porção de coisa, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E como isso é complicado, né? Na hora que vem uma Sim. dor, isso quebra a nossa perna. E aquilo tudo que a gente achava, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito bacana, eu faço tanta coisa. Caramba, e agora? Tô nivelada nessa dor, como o Haroldo Dutra fala, né? A dor nivela todo mundo. Exatamente. E aí eu me vejo, puxa, eu achei que eu tinha uma proteção e tô desprotegida. É tão difícil isso, Muito né? difícil. Eu, nessa coisa de ouvir o Criador, né? E não é exatamente isso, mas eu passei por uma experiência, eu disse até na minha palestra, que eu falei aqui da última vez, sempre falo isso. Porque para mim foi um exemplo que eu passei aqui na casa. Com a enfermidade do meu filho. Meu filho foi portador de um câncer no cérebro. Há cerca de, vai fazer 10 anos já. E foi muito difícil. Foi um momento de muita dor na família. Dos meus outros filhos, da minha esposa, né? Foi um momento muito difícil. Fez tratamento aqui na Sala André Luiz, foi para São Paulo, fez cirurgia, fez AIDS, fez quimio. E hoje tudo tá bem. Mora na França, é engenheiro, mora na França, trabalha na Airbus e mora em Toulouse. Muito bem. Só que quando eu estava no auge da minha dor, eu vim para aqui para a comunhão. Claro. Uhum. Eu procurei quem? A minha casa de oração. Força, né? Aí me sentava naquela fileira aqui do auditório, tem uma fileira grande. 10 horas da manhã, não tinha ninguém aqui na comunhão. Já acabou, não tinha ninguém, devia ter algum evento pela manhã, e já tinha acabado 10 horas, eu fechava meus olhos e ficava aqui sofrendo, com aquela dor no meu peito. Eu acordava, dormia, comia com aquela dor no meu peito. E eu vim para cá e pedia ao meu pai, o Criador, que me fortalecesse. Olha, voltando à questão de fortalecer. Eu não dizia sempre, Senhor, resolve esse problema, Senhor, para mim. Não. Eu pedi que ele me fortalecesse. Me dê força para continuar. Né? E a prova de você enfrentar, a sua fé é colocada à prova nesse instante. Exato. Quando tá tudo muito bom, muito fácil dizer, eu tenho fé. Não é na hora da dor. Porque A a gente gente tem que não confiar. sabe o que vai acontecer na vida do seu filho e da sua família. Sim. Nós não temos esse poder, nós estamos fazendo tudo o que for possível, né? Mas tem hora que eu preciso entregar e pedir isso. Me ajuda a passar por isso, para eu não enlouquecer, para eu não Isso, atrapalhar, exatamente. para eu não me deprimir, porque eu tenho que ser uma pessoa que vai agregar ali na família. Né? E você Eu sabe... não posso desestabilizar, Sim. né? Sim, e você sabe que eu me peguei muitas vezes naquele período dizendo assim, meu Deus, eu estou sofrendo, então eu sou uma pessoa tão espiritualizada e estou sofrendo, não era para estar sofrendo, mas eu estou na carne, Uhum. eu tenho hormônio, eu estou na carne, então Exato. Você tem apego. o apego, o amor, o apego e o Amor, amor. sim. E a nossa fé ainda é aquela fé que oscila, Que né? oscila. Naquela fé inabalável. Então, a dor faz a gente oscilar E nas o nossas medo, né, crenças, também. né? O medo que a gente passa nessa hora é enorme. Por causa do apego, Por causa não? do apego, por causa abrir da mão. fé que não adianta, mas exato. isso é nosso. Ninguém vai recriminar de você ter medo de perder seu filho. Sim. É muito natural. Mas, Ana, eu penso que isso a gente começa a tirar um pouco desse peso, a tornar um pouco mais leve essas situações, quando a gente tem um conhecimento que a doutrina nos traz, não é? É. O conforto quando eu sei as coisas, aquilo faz sentido, eu consigo entender de uma forma mais leve. Enquanto isso ainda é ignorado, é muito difícil, né? A gente terceirizar a solução, pedir que Deus retire, né? Grande parte das vezes a gente não quer a dor, né? Porque a gente não sabe lidar com a dor e nem tampouco entender da sua importância, né? Aí eu me sentava, me recolhia e percebi os irmãos vindo. É. Eu percebi os trabalhadores da comunhão. E eu estava dizendo na minha palestra, não que eu valesse grande coisa, mas eles me conheciam porque eu sou trabalhador da casa. Aham. Então eles iam, davam um passo em mim e eu saí daqui sem dor. Mas quando voltava e enfrentava os problemas lá fora, a dor voltava. Eu voltava a sentir essa dor no meu peito. Né? Então, foi um momento assim de absoluta aprendizado, esses instantes. Foi desde fevereiro até agosto, quando ele fez outra sessão de quimioterapia. Então, foi uma experiência incrível. Todos nós de cá, saímos outra pessoa dessa dor. Uhum. É o mecanismo da dor. Estou me Eu referi lembrando anteriormente. Estou me lembrando aqui algo que eu passei que eu acho que vale a pena também colocar. A minha neta mais novinha passou por uma cirurgia séria, sabe? Ela era pequenininha, tinha 1 aninho e pouco. E aí eu me lembro que eu estava em casa, no período da cirurgia, tentando rezar e não conseguia rezar. Tentando me concentrar, não conseguia. E só pensava coisa negativa.
Só vinha os pensamentos negativos. Aí uma hora eu falei assim, você vai sentar e vai ler o evangelho então, já que não consegue. Comecei a ler o evangelho. O que eu quero dizer? Como sou da casa, da comunhão, faço parte de um grupo mediúnico, no dia do grupo mediúnico, o irmãozinho veio falar, eu estava lá conversando com você, colocando aqueles pensamentos e você sumiu. Eu não consegui mais, porque você sumiu. Por que eu sumi? Foi na hora que eu falei, eu vou sentar, vou me concentrar em ler o evangelho, porque aí a gente também sai daquela sintonia. Então, é assim, às vezes, a gente está na dor e a gente se permite alimentar-se com essas ideias mais negativas, né? Do vitimismo, do drama. E é tão bom quando a gente se conecta, né? A gente percebe, se a gente estiver atento, a gente percebe esse socorro, né? Sem dúvida. Uma coisa que fortalece muito é o evangelho no lar. Eu sinto o evangelho no lar, me fortalece muito em casa. É como se tivesse uma proteção dentro de casa, né? E é o recurso que todos nós deveríamos fazer. E nem todos fazem. Fazer o evangelho no lar semanalmente, uma hora certa, dia certo, contando com os amigos espirituais ali na nossa casa para isso, né? Eu faço ele sozinha e, meu Deus, é a minha conversa com Deus. Eu me emociono tanto com as coisas que eu agradeço, com as coisas que eu peço também, né? E eu sinto ali a presença desses mentores, eu acolho todos, eu sei que nem todos são meus fãs, né? Gostam de mim, mas eu agradeço por todos os aprendizados. Eu reconheço as dores que eu tive e os aprendizados, a minha caminhada. Então, isso muda a nossa sintonia, porque eu já não me sinto uma vítima desses espíritos que talvez não queiram me ver feliz, ou as dificuldades que eu passo, que todos nós passamos, né? Mas eu sinto uma emoção tão grande nesse bate-papo que eu tenho, né? E eu visualizo aqui o meu mentor e eu falo com ele. É isso que a gente precisa cultivar, porque quando a dor vem, eu preciso saber fazer isso, né, Isiário? Eu já preciso ter uma intimidade com essa... É a convicção, não né? é? Uma convicção. Isso daí parte de uma outra premissa, que é uma coisa que a gente tem que lembrar, entre vibração e sintonia. Para eu sintonizar, parte da premissa nós chamamos a mesma vibração. Né? Então, às vezes, Miriam está vibrando de uma forma, eu estou vibrando da mesma forma que ela, mas nós não estamos sintonizados. Né? A gente pode aqui estar os três vibrando da mesma forma e estarmos em sintonia. Pode ser que a Miriam esteja vibrando da mesma forma que eu, ela de um lado ou do outro, e nós não estamos sintonizados naquele momento. E para estabelecer essa ressonância com o alto, tem que se estabelecer essa sintonia. Para sermos até merecedores mesmo dessa amorosidade que vem do alto, que vem para a gente. E que em inúmeras circunstâncias a gente sente na nossa vida, por um fato, por um evento, como se o Senhor nos dissesse, eu estou aqui do teu lado. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Esse meu filho, o do meio, Lucas, ele era pequenininho, acho que tinha uns 3 anos de idade, e fomos numa UBS tomar vacina, sem saúde. E aconteceu um fato que me lembra muito. Aí, quando a moça da enfermagem estava preparando a vacina, ele muito assustado, pequeno, criança, e eu ao lado dele. Aí ele disse, pai, vai doer? Eu disse, vai doer. Pouquinho. Mas eu estou do teu lado. Pronto. Mas eu estou do teu lado. Não se preocupa não que eu estou do teu lado. É a mesma coisa com o Criador da vida. Exato. A gente passa pelos instantes de dores, a gente não consegue compreender exatamente por quê, mas eu tenho que confiar nesse Senhor. O meu corpo é um produto dessa inteligência maravilhosa que é o Criador da vida. O meu corpo não é uma junção de moléculas aleatórias. Juntou as moléculas, vamos formar um corpo. Não, gente. Você que está me ouvindo agora. O meu corpo é um produto, é um reflexo de um ser divino. Basta olhar para o corpo da gente. É perfeito, né? Eu estava na UNB, estudando, fazendo a pós-graduação, eu estudei sobre a fisiologia do câncer. Que coisa linda. O movimento molecular na formação do câncer, né? Primeiro que ele não existe no corpo. Primeiro tem que ter vaso, o mecanismo de angiogênese, que é a formação dos vasos para não ter o câncer. Então tem toda uma maquinaria que o corpo viabiliza para a formação daquele câncer. Então veja que o corpo da gente tem a Miriam vai viver, vamos juntar umas moléculas ali para Miriam. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Então olha para o teu corpo, olha você que está aqui me ouvindo, olha para o seu corpo agora, você vê. Existe um ser perfeito, de extrema amorosidade, que propiciou esse corpo para a gente. E é a ele que é o nosso Pai, o nosso Criador, que a gente tem que levar o pensamento todo dia, quando acordar e quando for dormir.
Muito obrigado, Senhor, pelo dia que tu me ofertas. E ao findar, muito obrigado pelo dia de hoje. E se eu falhei, me dá uma próxima oportunidade de eu poder, talvez, não vou usar a palavra resgatar, que resgatar tem muito viés, mas que eu possa consertar as coisas que eu não fiz hoje, o que eu fiz errado no dia de amanhã, que o Senhor certamente vai me ofertar. Né? Então, isso tem muito a ver com essa compreensão, até mesmo do silêncio. Porque eu exigi que o Senhor venha falar comigo, isso se usa muito em outras concepções religiosas, o Senhor falou para mim, né? Falou para mim através do sintonia que você estabeleceu com ele. Falou através dos seus prepostos, dos prepostos do Senhor Jesus, que estão muitas vezes ao nosso lado. E nós temos um maravilhoso aqui na casa, que é o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra é um espírito maravilhoso. Toda vez eu me emociono, tá no grupo mediúnico, me emociono quando a gente fala nele. E quantas vezes ele nos chegou, nos fortaleceu, enxugou a nossa lágrima secreta, nos nossos instantes de dor, porque nós também passamos pelos instantes de dores. Né? E ele veio, enxugou nossa lágrima secreta, fortaleceu para que a gente se levantasse, diz, meu filho, como ele costumava dizer, né? Como as comunicações do doutor, do mínimo servidor de sempre, Bezerra, como ele fala através do Divaldo. Mas ele nas suas mensagens diz, meu filho, levanta, meu filho. Né? Como as pessoas estão me ouvindo agora, que estão em instante de dor. É como se o Senhor, nosso Pai, dissesse, meu filho, levanta e caminha, tu precisas progredir, eu vou estar do teu lado. Como eu disse para meu filho, involuntariamente ou voluntariamente, não sei, naquele instante, eu vou estar do teu lado. E não tem coisa maior, eu digo muito isso para as pessoas que vão fazer o tratamento de paz conosco no nosso grupo, não tem coisa maior, não tem coisa maior na nossa vida do que o amor de Deus. Não tem movimento contrário, não tem influência espiritual, nada. O amor de Deus é a coisa mais importante que a gente tem na vida. E se a gente sintonizar com ela, acabou. A gente rompe barreiras. É tão importante isso que você está falando, porque tira essa concepção de que Deus está me punindo. Né? Isso é muito importante que a gente deixe claro. Não existe punição de Deus. Né? Existem mecanismos educativos que a gente está passando por eles. Por quê? Porque nós necessitamos, né? Porque vivemos alguma coisa que agora precisamos aprender. Olha, isso aqui não é legal, nós vamos fazer de outro jeito. Então não tem outra forma. Então a gente tem que se questionar, né? Aonde está, onde é que eu estou me desviando da rota e que Deus, através dessa dor, está querendo me recolocar. E para a gente encerrar, porque é uma pena, mas o tempo acabou, fala para quem nos assistiu, Elisiário, como que eu crio essa intimidade diária com Deus, de forma que nesses momentos em que realmente eu preciso de uma assistência mais presente, mais forte, mais intensa, eu saiba observar essas intuições das quais a gente falou, essa presença espiritual, essa fortaleza que eles nos oferecem. Diz aí num dia a dia, além do Evangelho no Lar, meus pensamentos, meus atos, o que me leva a viver nessa sintonia, de forma que eu, quando passar, eu tenha condições de passar melhor, digamos assim. Antes de eu falar isso para a gente encerrar, eu vou sempre bom lembrar do André Luiz. O André Luiz estava sofrendo muito, com vibração pesadíssima. A sua mãe, por várias vezes, foi até ele para tentar resgatar daquela região e não tinha autorização. Interessante você trazer isso. Às vezes a gente está super assistido e não consegue receber. Por quê? Porque ele estava no outro padrão vibratório, estava em outra faixa. Enquanto ele tivesse daquele jeito, ele não conseguia acessar a amorosidade que vem do outro. Quando ele melhorou, foi resgatado. E foi levado para o nosso lar, né? Mas eu diria que essa melhora que a gente precisa ter para ter acesso às intuições que vêm, é a mudança da nossa vida, é a mudança do nosso ser, reavaliar a nossa postura, o nosso dia a dia, as nossas relações interpessoais. Eu digo muito isso para quem está fazendo o tratamento conosco. Que ambiente você está frequentando? As companhias que você está tendo? O que você está vendo de filme na sua casa? A gente acha que não, mas isso implica. Quem são as pessoas que vão ver o filme na sua casa que você está assistindo? Né? O que é que está passando? Que livro, que obra que você está lendo? Isso tem que passar pelo nosso crivo. Porque isso está criando pensamento. Isso, exatamente. Porque a gente teve uma assistida no nosso grupo que falou, eu não vou para lugar nenhum, eu não bebo, eu não fumo, eu estou na minha casa e esses obsessores estão aqui. Sim. E a gente não conseguia dizer para ela, precisa mudar aqui. Sim. A gente aqui tenta, mas você precisa. Sim. Mas eu não faço nada de errado. Então, o que a gente responde? Muita gente não identifica, né? Na compreensão dela, talvez ela não faça nada de errado, mas sabe-se lá onde o pensamento dela está indo. Exato. Que paragens o pensamento dela está indo.
Que a gente pode Porque estar até num bar e nós estamos tão sintonizados, às vezes numa conversa tão Sim. edificante, produtiva, de amizade, que nada do ambiente nos chega, né? Mas é difícil a gente estar assim. Muito né? difícil. Então eu diria para quem está nos ouvindo agora, né, que a gente tem que repensar cada atitude da nossa vida, melhorar no nosso dia a dia. Eu não tenho que melhorar porque agora eu preciso ouvir o meu Pai, o meu Senhor, o Criador da vida. Não tenho que melhorar como todo do meu dia, transformar minha vida. Vamos lembrar de Maria Madalena, que num breve diálogo com Jesus, transformou a sua vida. Saiu dali para cuidar de leprosos, adquiriu a lepra. E quando desencarnou, quem que ela viu? O próprio Jesus a aguardando. É a maior história, não foi nem daquele livro do Estevão, a maior história da mudança do cristianismo foi dela. Ela conversou um pouco com Jesus e transformou sua vida. Ela estava preparada, né? Digamos assim. Sim, estava madura para poder fazer a transformação da sua vida. Foi né? aquela encarnação já pronta para virar. Talvez eu esteja indo ao extremo falando de Maria, de Maria Madalena. Talvez eu esteja indo ao extremo, né? Não vamos chegar a esse extremo. Mas vamos transformar a nossa vida numa coisa mais salutar. Exato. Vamos repensar nossas atitudes, nossos pensamentos. Isso melhora a nossa vibração. Às vezes a gente está aqui acabando com os nossos pensamentos, não é? Exatamente. Isso, você cita uma coisa que a gente não para pensar, né? Isso aqui é um mundo novo. Ele pode ser bom também, né? Sim, tem as coisas boas, mas tem coisas que a gente tem que deletar. E aí está o xixo da questão. E vai depender do nosso bom senso e do nosso discernimento. Mas não esqueçamos que a coisa mais forte do universo é o amor de Deus na vida da gente. E ele jamais vai nos abandonar. Miriam, quer terminar falando alguma coisa? Dando algum exemplo? Não, Elisiário trouxe a finalização perfeita. Vamos ter a convicção que somos amados por Deus, né? Isso e isso é tão verdade que eu, por exemplo, assim como você, já tive meus momentos em que vim para cá e escutei uma frase. A frase vem na nossa mente, né? Dizendo uma coisa que você precisa saber. Para te ajudar, às vezes, numa escolha muito importante, né? Isso pode ser feito aqui, pode ser feito na sua casa, no seu quarto. Então, a gente precisa desse silêncio interno, né? Vou enfrentar esses medos, vou contar com a ajuda divina e tenho confiança de que isso vai passar um dia, porque tudo passa, né? Tudo passa. A gente já teve esse recado, né? De que tudo passa. Tudo passa. Tudo é passageiro na vida da gente. Então, Elisiário, obrigada por sua presença. Você esteve conosco virtualmente lá, acho que em 2020, na pandemia. E que bom que a gente pôde te apresentar o nosso estúdio dessa vez. Estou sempre à disposição. E a gente agora vai usar mais de você. Tá bom, já soubemos que você está aposentado, então você vai ter um pouquinho mais de tempo para nós. Obrigada, Miriam, e obrigada a vocês. Se vocês gostaram, esse é um tema que é caro para todo mundo. Todos nós temos momentos em que queremos essa ajuda divina, essa conversa com Deus e queremos as respostas. Então, vamos prestar mais atenção que elas podem vir de maneiras que nós não esperamos. Então, é importante a gente cultivar essa intimidade com Deus o quanto antes. Todos os dias a gente pensar em Deus, a gente agradecer por coisas que nos chegaram de positivas e a gente vai criando uma maneira de ver a vida diferente. Não é só aquilo que a gente quer que aconteça. Muitas coisas vêm inesperadas, mas são sempre em nosso benefício. Não é isso? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Vamos às quintas-feiras, 18h45 ao ar, no canal TV Comunhão. Não deixem de dar seu like, comentar e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigada. Até semana que vem.